Irmãos, hoje nós estamos na última mensagem da série Meus Salmos Favoritos. Eu lembro que eu preguei o último sermão antes de nós entrarmos nessa série, né? Acho que lá no início de dezembro. E quando eu estava à porta, cumprimentando vocês, a irmã Rosilda passou por mim e disse assim: estou doida para que inicie logo a série Meus Salmos Favoritos, né? E eu lembro que a senhora disse: eu votei no Salmo 37. Queria muito ouvir uma exposição sobre ele. Pois pela providência de Deus, não foi escolha minha, hoje nós vamos expor o Salmo 37. E eu espero que seja uma bênção, não apenas para a irmã Rosilda, que estava ansiosa por isso, mas para todos vocês que estão aqui nessa manhã. Salmo de número 37. Vamos ler apenas de início os versículos de número 1 a 8. Queria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós nos lembramos aqui que o Senhor alimentou o seu povo no deserto. Quando eles pensaram que ia perecer, o Senhor enviou o pão do céu, o Senhor enviou o maná do céu para alimentar o povo. E, ó Deus, o Senhor também nos ensinou que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. E, ó Deus, aqui estamos nós também, Deus, somos o teu povo, estamos atravessando esse deserto, ainda não chegamos na terra prometida. E nós também, como eles, ó Deus, nós necessitamos que o Senhor nos alimente. Nós necessitamos que o Senhor envie o maná do céu para saciar, ó Deus, a nossa fome nessa manhã. Fala, ó Deus, conosco. Envia-nos o pão do céu, Jesus, a palavra viva, a palavra encarnada, para que fale poderosamente a cada um de nós. E nós, ó Deus, sejamos fartos da tua palavra. Transforma-nos também por ela, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, da leitura desses 8 primeiros versículos do Salmo, você já deve ter percebido que ele é um salmo um pouco diferente. Ele tem uma cara diferente daqueles salmos que nós ouvimos aqui nas últimas semanas. Porque não se trata de um salmo de louvor, onde o salmista está exaltando o ser de Deus e exaltando as suas obras. Também não se trata aqui de um salmo de ação de graças, quando o salmista geralmente está agradecendo a Deus por um livramento recebido. Também não é salmo de petição, não é salmo de lamento. O que nós temos aqui diante de nós é um salmo didático, é um salmo de sabedoria. E esse tipo de salmo, ele é um pouco diferente da maioria dos salmos que nós costumamos conhecer. Para falar um pouquinho sobre as suas diferenças e para situar você melhor no universo desse salmo, eu poderia dizer que, quanto à sua forma, um salmo de sabedoria, ele é muito parecido com Provérbios.
Ele tem essa característica onde muitas vezes cada versículo funciona isoladamente. Às vezes você não consegue perceber muito bem a relação de um versículo com aquele que o antecedeu ou com aquele que virá na sequência. Também, parecido com Provérbios, salmos de sabedoria, eles são muito repetitivos. O tempo todo, ao longo do salmo, o salmista está voltando para as mesmas ideias, está apresentando, está enfatizando as mesmas ideias, cada vez de uma forma ligeiramente diferente. E é também um tipo de salmo onde a sua mensagem é dita de uma forma direta, da mesma forma como a gente tem em Provérbios. Então, por causa disso, há muitos verbos imperativos, daquele tipo, faça isso, não faça aquilo. Já quanto ao conteúdo, saindo agora da forma, indo para o conteúdo, um salmo de sabedoria, ele é muito diferente porque ele não fala a Deus, ele fala aos homens. O salmista vai aqui se dirigir aos homens. E ele fala então de quê? Ele fala como aqueles crentes da antiga aliança deveriam viver de uma forma que glorificasse a Deus. Este salmo que nós temos aqui foi escrito pelo salmista Davi, que também era rei, vocês sabem disso. E o rei era aquela figura que na antiga Israel teocrática, ele tinha a função de garantir que a lei de Deus fosse obedecida, de garantir que o culto a Deus fosse preservado, mas também de garantir paz nas relações sociais, garantir harmonia social. E é justamente isso que nós vamos ver aqui Davi fazer. Especificamente falando também do conteúdo deste salmo, e dá para perceber isso apenas dessa rápida leitura que fizemos, ele mira no problema do mal. Vocês viram isso no início do salmo, você já tem essa ideia de uma forma claramente exposta. O salmista está enfrentando a questão do mal. A pergunta do problema do mal é: como que um Deus poderoso, como que um Deus bondoso, ele pode permitir que os maus sobrevivam? E como que um Deus todo poderoso e todo bondoso, ele pode permitir que os maus façam maldades na terra? O problema do mal, ou o problema do controle moral que Deus exerce no mundo, sempre foi um desafio para a mente humana. E especialmente para nós crentes, o problema do mal reveste-se de uma importância ainda mais singular. Nós crentes vamos além e perguntamos: por que os justos sofrem, enquanto os ímpios parecem sempre ser tão bem-sucedidos? Então o Salmo 37 trata justamente sobre isso, sobre essa difícil relação entre os justos e os ímpios, sobre essa difícil relação entre os justos que sofrem e os ímpios que prosperam. As perguntas que você deve ter em mente à medida em que nós lemos esse salmo é: como é possível conviver com gente tão ruim nesse mundo? Por que será que Deus vê esses perversos e não faz nada? E eu, como um crente, o que é que eu devo fazer diante da maldade do mundo? Vamos então olhar outra vez ao texto bíblico e vamos aqui procurar respostas para isso. Se você é um crente em Jesus, se você enfrenta também a maldade desse mundo, o que é que a Bíblia oferece para você de orientação, de forma que você possa vencer o mal, de forma que você possa sobreviver à maldade desse mundo? Em primeiro lugar, o texto sugere que nós devemos olhar para a frente. Olhar para a frente. Salmo 37, versículo 1 diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não é uma forma diferente de começar o salmo. O salmo geralmente começa falando sobre Deus. O salmo geralmente começa elevando os nossos olhos para Deus. Mas nesse salmo diferentão não é assim. Ele começa levando os nossos olhos para os malfeitores. Ou como a NVI traz, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos.
Então talvez aqui a primeira pergunta que nós precisássemos fazer é: quem são esses homens maus? Quem são esses malfeitores? Quem são esses perversos a que o texto se refere? Num primeiro momento, você poderia pensar que são criminosos perigosos, que são aquelas pessoas que cometem crimes hediondos. E sim, inclui a eles também. Mas você vai perceber que ao longo desse salmo, essa categoria, ela é mencionada pelo menos 14 vezes. E embora ele comece chamando de malfeitores, perversos, homens maus, depois ao longo do salmo, a palavra que o salmista mais vai utilizar para se referir a esse grupo de pessoas são ímpios. O que nos leva a concluir que ele está falando não apenas de criminosos, perigosos, mas ele está falando de toda aquela pessoa que não se submete à lei de Deus. Ele está falando de toda pessoa que não vive em obediência aos mandamentos do Senhor. Esses são os ímpios a quem o texto se refere. E ele diz o quê? Que nós não devemos nos irritar com eles. Nós não devemos nos aborrecer com eles. Nós não devemos perder a calma com eles. Além disso, falando sobre como tratamos com essas pessoas maldosas, o texto diz: não tenha inveja deles. Inveja por quê? Inveja de quê? Talvez o versículo 7 nos ajude. Salmo 37, versículo 7 diz: descanse no Senhor e espere nele, não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Então o salmista está aqui falando sobre ter inveja da prosperidade dos ímpios. Mas o que é que ele diz tanto que possa justificar que até mesmo os justos sintam inveja deles? O que tanto eles fazem, o que tanto eles são, que até mesmo o povo santo de Deus pode ser levado a se irritar e a se aborrecer com eles. Em primeiro lugar, é por causa daquilo que eles têm. O texto diz que eles têm uma vida próspera. É como se o salmista estivesse dizendo que aos olhos dos homens, eles têm a melhor vida possível. Amor, saúde e dinheiro não é problema para eles. Tudo isso eles têm em abundância e facilmente. Mas veja, não é apenas por causa daquilo que eles têm. É também e principalmente por causa daquilo que eles são. O que são? Eles são bem-sucedidos. Eles são prósperos. E veja, não pense aqui em prosperidade material apenas. Eles são prósperos, eles são bem-sucedidos também naquilo que eles fazem. Quando eles planejam uma coisa, eles atingem os seus objetivos maus. E é por isso que o texto diz que nós não devemos nos irritar com eles, ou não devemos ter inveja deles. Mas há um motivo a mais porque nós não devemos nos irritar com ele. Versículo 2 do Salmo diz: pois em breve eles secarão como a relva, em breve eles murcharão como a erva verde. É por isso que você não precisa se irritar com os ímpios. É por isso que você não precisa ficar enfurecido com aquelas pessoas maldosas que estão à sua volta. É porque eles não estarão aqui para sempre. Eles parecem prósperos hoje, mas a sua prosperidade não durará para sempre. Hoje parece que eles conseguem fazer toda a maldade que eles querem fazer, mas não será assim para sempre. Portanto, se você deseja vencer o mal nesse mundo, você precisa aprender a olhar para a frente, a olhar para o futuro. O texto nos ensina mais sobre isso, versículos de 9 a 15. O salmista continua o salmo dizendo: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Uma pausa aqui. Então o tempo todo o salmista está nos apontando para a frente, está nos querendo fazer ver o futuro.
E para falar sobre a brevidade, para falar sobre como é passageiro a vida e a maldade dos ímpios, ele traz aqui a comparação do capim. No versículo 2 ele fala a relva, a erva verde, né? E se você pensar bem o que é o capim, se você tem em casa um pequeno jardim, você já deve ter visto isso. Basta um pouquinho de chuva e de repente o capim cresce com toda a prosperidade visível possível. O capim prospera no jardim, mas basta algumas semanas sem água e ele seca, ele desaparece e o vento leva ele para longe. É isso que o salmista está querendo mostrar para a gente. Os ímpios podem nos impressionar por hora, mas a sua prosperidade, o seu sucesso naquilo que faz, não dura para sempre, passa rápido também. E agora, continuando o texto que nós estávamos lendo, no versículo 10 diz: mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Versículo 11: mas os mansos, por outro lado, os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Agora o salmista vai usar dois pares de ironia para mostrar qual será o fim dos ímpios. Versículo 12 ele diz: os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Não sei se você conseguiu perceber a ironia desse texto aqui. O texto da palavra de Deus diz que os ímpios mostram os seus dentes, mas eles mostram os dentes para rangê-los contra os justos, para de alguma forma intimidá-los. O mais curioso é que aqui no texto o Senhor Deus também mostra os dentes, mas não para intimidar o ímpio, ele mostra os dentes para dar risada deles. Porque aos olhos do Senhor, o ímpio e a sua impiedade, o mal e a sua maldade são ridículos. Eles fazem o Senhor rir deles, pois o Senhor vê que o dia deles está chegando, que eles não durarão tanto quanto eles pensam que vão durar. Versículo 14 vem a segunda ironia: os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham um reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. A ironia é que toda arma, toda fúria, toda intenção que eles usam contra os outros, um dia cairá sobre eles mesmos. Então, a ideia central que nós temos aqui é que a prosperidade dos ímpios, ainda que por agora seja uma realidade dura para nós, ela não será sempre assim, porque ela é enganosa e ela é passageira. Ela não é tudo isso que a gente pensa ser, e ela não vai durar tanto tempo quanto parece que vai durar. Nós, portanto, precisamos reconhecer que esse não é um dilema apenas do salmista no seu tempo. O dilema de se irritar e às vezes de invejar a prosperidade dos ímpios é um dilema do nosso tempo também. Nós também, assim como ele, vivemos num mundo caído, vivemos num mundo infestado por assassinos, por abusadores, por corruptos e por ladrões. Nós também vivemos cercados por pessoas que desprezam a palavra de Deus e que não se submetem à sua santa vontade. Então, se para cada um de nós já é difícil conviver com as consequências dos nossos próprios pecados, então você vai concordar comigo que muito mais difícil é conviver com as consequências dos pecados dos outros. Você é um pecador também, e você sofre consequências daquilo que você faz. Sofrer a consequência do seu próprio pecado é péssimo. Mas pior ainda é quando você é alvo do pecado dos outros. Pior ainda, dói muito mais, machuca muito mais, quando é o pecado do seu irmão que fere, que atinge você. Você já sentiu alguma vez a dor de ser atingido de cheio pelo pecado do outro? Se os seus pais o maltrataram ou abandonaram,
se o seu cônjuge o traiu e por fim o deixou, se os seus filhos se mostram cada vez mais rebeldes e mais ingratos, se os seus colegas de trabalho puxaram o seu tapete e você perdeu o emprego, enfim, se você já viveu alguma coisa parecida com isso, então você sabe do que é que o salmista está falando aqui. E se você viveu algo disso, como não se irritar, como não se aborrecer, como não perder a calma, irmãos, diante disso tudo. E talvez, por outro lado, você também já tenha sentido aquela pontinha de inveja no coração, quando você percebe a prosperidade dos ímpios, quando você percebe como pessoas más podem ser bem-sucedidas nessa vida. E aí você pode ter se perguntado, meu Deus, como é que ele tem tudo isso? Senhor, como ela chegou a ser tão grande enquanto eu ainda não sou nada? Senhor, como é que aquelas pessoas se dão tão bem o tempo todo, enquanto eu o tempo todo só me dou mal, eu só passo perrengue? E você vai dizer, Senhor, mas logo eles que não conhecem ao Senhor, que não buscam o Senhor, que não honram ao Senhor, logo eles que se dão bem, e eu, ó Pai? Eu tenho buscado o Senhor, eu tenho buscado viver em obediência ao Senhor, tenho tentado dar um bom testemunho público, mas para mim só tem dificuldade. Enquanto eles avançam cada vez mais, eu pareço estagnado. Enquanto eles ultrapassam qualquer obstáculo, eu só encontro barreiras na minha vida. Como não se irritar diante disso? Será que é possível não se irritar? Será que é possível em algum momento não sentir inveja dos ímpios? Por mais incrível que pareça, Deus em sua palavra nos diz que sim. É possível não se irritar com os ímpios. Sim, é possível não sentir inveja deles. E a palavra de Deus vai além, ela nos mostra como. Se você quer vencer o mal, se você não quer se irritar com os ímpios, se você não quer sentir inveja deles, o que você precisa fazer é não fixar os seus olhos no aqui e no agora. Você precisa olhar para frente, você precisa olhar para o futuro. Eu sei, irmãos, o presente para você pode ser uma experiência dolorosa, mas não será assim para sempre. O mal não durará para sempre, o mal não dará a última palavra. Os homens maus deste mundo, por piores que eles sejam, eles não definirão o final da nossa história. Ok, Diogo. E se o mal não definirá o final da minha história, quem então o fará? Quem que vai definir o final da minha história? Irmãos, isso nos leva para o segundo ponto da nossa mensagem. Se você deseja vencer o mal, além de aprender a olhar para frente, você também precisa aprender a olhar para cima. Leia comigo os versículos de número 3 a 7 outra vez, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele. Você deve ter percebido nesse trecho do Salmo, que inclusive é o mais famoso desse Salmo, que o salmista aqui usa pelo menos 5 verbos no imperativo para fazer você olhar para cima. O salmista usa aqui 5 comandos para fazer você olhar para Deus. Percebeu isso? Confie no Senhor, agrade-se do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor e espere no Senhor. Se por um lado você não pode olhar apenas para o aqui e agora, precisa olhar para frente. Por outro lado, o salmista está dizendo a você, se está sofrendo a maldade dos ímpios, se sente a perversidade daqueles que não temem a Deus, você também precisa olhar para cima, você precisa manter os seus olhos fixos no Senhor. Confiar no Senhor é crer no poder, é crer na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias à sua volta parecem dizer exatamente o contrário. Agradar-se do Senhor é encontrar prazer em Deus.
mas em Deus mesmo, e não apenas nas suas intervenções. Quando nós estamos enfrentando um problema, quando nós estamos num conflito, o que mais agradaria a nossa alma, o que mais nos faria sentir, prazer, pensamos que seria o quê? A vitória, a solução do problema. Nada parece que daria mais conforto, mais satisfação à sua alma do que ver os seus detratores serem derrotados. Mas o salmista diz: não, você precisa agradar-se do Senhor, você precisa deleitar-se no Senhor, você precisa buscar prazer no Senhor, e é o Senhor que satisfará os desejos do seu coração. Entregar o caminho ao Senhor significa que você vai tirar o peso dos seus ombros e vai depositar esse peso, vai rolar esse peso, transferir esse peso para os ombros de Deus. É reconhecer que você não é capaz de carregar esse fardo, então você entrega o fardo ao Senhor para que Ele faça isso em seu lugar. Depois o salmista vai dizer que você também precisa descansar no Senhor. Irmãos, descansar aqui tem a ver com a ideia de se aquietar, tem a ver com a ideia de ficar em silêncio, de deixar de apresentar resistência, de tentar vencer com a força do seu próprio braço. É descansar, confiar que o Senhor fará aquilo que você não pode fazer. E por fim, o último verbo é espere nele, espere no Senhor. Reconhecer que é Deus que está no controle do tempo, não apenas no controle da situação, mas Ele está também no controle do tempo. É Ele que sabe quando a situação será resolvida. Eu sei que você queria que fosse hoje, não é? Mas quando você espera em Deus, então você transfere o controle do tempo para Ele, ou reconhece, já que o controle do tempo está sempre nas mãos dEle. Eu fico pensando dessas 5 ordens, desses 5 verbos imperativos. Por que será que o salmista resolveu colocar esperar por último? Será que é porque é o mais difícil na prática? Não sei se você concorda comigo. Mas parece-me, se você é uma pessoa parecida comigo, se eu posso imaginar um pouco como é que funciona a sua mente, eu penso que você estaria disposta a confiar no Senhor, contanto que Ele resolvesse a sua questão hoje mesmo. Eu aposto que você não teria nenhuma dificuldade de se agradar do Senhor, de encontrar prazer nele, contanto que o Senhor estivesse disposto a resolver a sua questão imediatamente. Tenho certeza de que você entregaria o caminho ao Senhor sem reserva alguma, contanto que o Senhor garantisse que hoje mesmo você estaria livre do peso dessa fúria que se abate sobre você. Eu posso apostar que você descansaria no Senhor, e descansaria como um bebê descansa nos braços do Pai, se Deus pudesse garantir a você que hoje mesmo, ao chegar em casa, tudo seria diferente. Mas o salmista nos leva além de confiar, além de se agradar, além de entregar, além de descansar. O salmista quer que você olhe para cima e olhe de tal forma que você seja capaz de esperar no Senhor. De esperar que o Senhor intervenha quando Ele quiser. De reconhecer que Ele tem poder para intervir e resolver hoje ainda. Mas Ele pode querer fazer isso daqui a 10 anos. Ele pode querer fazer isso daqui a 20 anos. Será que você será capaz de esperar? Será que você será capaz de manter o seu olhar no Senhor, olhando para cima e entregando-se completamente a Ele? O salmista fala mais sobre isso, versículos de número 16 a 26 do Salmo. Vamos continuar lendo. Salmo 37, versículo 16. O salmista diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços do ímpio serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre.
Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoou. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Meus irmãos, o que é que o salmista quer nos dizer com isso tudo? Apontando para o Senhor o tempo todo, apontando para aquilo que o Senhor Deus faz pelos seus. Eu creio que aqui o autor está sendo repetitivo para enfatizar, para nos mostrar claramente que nós não somos capazes de enfrentar o mal sozinhos. O salmista está repetidamente levando os nossos olhos em direção ao Senhor para nos mostrar que nós não somos capazes de vencer o mal sozinhos. Combater o mal e sobreviver a ele vai deixar muito claro o quanto nós somos completamente dependentes de Deus. Quando você enfrenta o mal, você pode fazer muitas coisas. Você pode se irritar, você pode argumentar, você pode bater boca, você pode bloquear no Insta, você pode fazer uma campanha de difamação e cancelamento, você pode cair no murro, na tapa, você pode se vingar, você pode tentar resolver as coisas da sua forma. Faça tudo isso e no final das contas você vai perceber que não conseguiu vencer o mal. A melhor coisa que você faz é confiar no Senhor. A melhor coisa que você faz é manter os seus olhos diante de Deus. É Ele que pode vencer o mal para você. É Ele que pode dar condições de você superar a maldade desse mundo. Portanto, irmão, se esta é a nossa condição diante dos homens maus, o que nos resta fazer e o que de melhor podemos fazer é de fato confiar, é agradar, é se agradar, é entregar-se, é descansar no Senhor e esperar nele. Então, querido, se você está enfrentando a maldade dos ímpios, eu queria aconselhá-lo nessa manhã a não olhar apenas para eles. Não fique apenas considerando os maus e a sua maldade. Não fique considerando o ímpio e a sua impiedade. Não fique apenas remoendo na sua mente o quão mal, o quão perverso eles foram para você, ou eles têm sido para você. E também não olhe apenas para si, não olhe apenas para o seu sofrimento, não olhe apenas para a sua dor, não fique apenas contabilizando os seus prejuízos, não fique apenas calculando o quanto você poderia ser muito mais feliz se isto ou aquilo não tivesse acontecido na sua vida. Também não fique o tempo todo apenas ouvindo a sua voz interior, lamentando, remoendo o problema. Não confie também plenamente nos seus sentimentos. Porque você vai lembrar que o seu coração, os seus sentimentos, essa voz interior, elas são enganosas. Você não é uma pessoa apenas ferida, você também é uma pessoa caída. E por causa disso, você não pode olhar apenas para os maus, você não pode olhar apenas para si mesmo, você não pode apenas ouvir a voz interior, você não pode apenas confiar no seu coração ferido. Você precisa olhar para o Senhor. Se você quer vencer o mal neste mundo, você precisa se lembrar de Deus, você precisa ouvir vez após vez o que Deus tem falado na sua palavra, e você precisa ver o quanto o Senhor já tem agido em seu favor. Eu de fato não seria capaz de dizer o que é que Deus já tem feito em sua vida.
Eu não saberia elencar quantas vezes o Senhor já interveio na sua história. Mas o que eu posso dizer é que pelo menos o Senhor tem sustentado você. E é por isso que você está aqui. O Senhor tem sido bom com você. O Senhor tem estendido a sua mão sobre você. E é por isso que você permanece de pé. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a fúria e de toda a perversidade que você já possa ter enfrentado nessa vida. No enfrentamento do mal, irmãos, se nós tirarmos Deus da equação, então certamente nós vamos perder a batalha. Portanto, é necessário que nós lembremos, se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos olhar para a frente sempre e jamais nos esquecer também de olhar para cima, de olhar para Deus. Amém? Em terceiro lugar, se você está enfrentando o mal deste mundo, se você está enfrentando a fúria dos ímpios, o texto vai sugerir que você precisa viver piedosamente. Não sei se você observou isso, no versículo 3 do Salmo 37, o salmista diz: confie no Senhor, mas não apenas isso, confie no Senhor e faça o bem. Viver piedosamente, então, é trazido à tona de uma forma positiva aqui no versículo 3. Depois, outra vez, no versículo 8, o salmista vai nos ensinar a viver piedosamente, mesmo diante de circunstâncias adversas, mas agora de uma forma negativa. Ele vai dizer: deixe a ira, abandone o furor. Se você está irado, deixe essa ira para lá. Se você está enfurecido, abandone esse furor. E mais uma vez o salmista repete: não se irrite. Se você enfrenta os homens maus, além de olhar para frente, além de olhar para cima, você precisa manter a sua vida piedosa. Você precisa continuar perseverando em buscar a santificação. E eu sei, irmãos, que quando nós enfrentamos o mal, muito comumente se abate sobre nós um desânimo espiritual. Nós podemos ficar tão fracos na fé nessa luta, que podemos inclusive chegar a pensar: será que vale a pena buscar viver corretamente? Será que vale a pena continuar obedecendo ao Senhor? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Se você já pensou isso alguma vez, se você já questionou isso no coração, saiba de uma coisa: você não está só nisso. O salmista, um outro salmista chamado Asaf, escreveu o Salmo de número 73, e ele fez exatamente esse mesmo questionamento quando ele observou a prosperidade dos ímpios da sua época. Asaf então confessa: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Com certeza, diz ele, com certeza foi inútil conservar o coração puro e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Não é uma coisa interessante? E não apenas o salmista Asaf diz isso, mas se você lembrar bem, o próprio Jesus Cristo nos ensinou algo parecido com isso. Jesus, em seu sermão escatológico, ele diz que ao se aproximar o fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É algo bem sério. Por se multiplicar a iniquidade, até o amor dos justos pode esfriar. Você pode se sentir desanimado a manter a sua vida piedosa, a manter a sua vida diante de Deus. O salmista fala mais sobre isso. Voltando aí ao Salmo de número 37, vamos ler agora os versículos de número 27 a 38. O que mais ele tem a nos dizer sobre viver piedosamente? Versículo 27, o salmista Davi diz: afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre,
mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor, e preste bem atenção, não apenas espere, mas espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará, para que você herde a terra, e você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro no Líbano. Passei, e eis que ele havia desaparecido. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto. Destaque aí as palavras íntegro e reto, porque o futuro deles será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Irmão, eu queria aqui somente destacar mais uma vez os versículos de número 30 e 31. Quando nós lemos que da boca do justo procede sabedoria, que da sua língua fala o que é justo. No coração o justo tem a lei de Deus, mas não é só isso. Não é só apenas o discurso, não é apenas aquilo que ele tem guardado no coração, aquilo que ele tem guardado na memória, mas por causa disso, os seus passos não vacilarão. Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente fala, a forma como a palavra de Deus molda os nossos sentimentos não para por aí. Se nós realmente estamos buscando viver uma vida piedosa, os nossos passos precisam ser transformados. A nossa vida precisa ser transformada. Nós precisamos buscar ser íntegros e retos. Nós precisamos buscar andar efetivamente nos caminhos do Senhor. Não apenas conhecer os caminhos intelectualmente, não apenas de ouvir pregações expositivas, não apenas de ler livros, mas de efetivamente andar nos caminhos do Senhor. E eu sei que isso é muito desafiador porque nós somos pó, nós somos carne, nós temos uma natureza pecaminosa, e isso pode ser ainda mais desafiador quando essa própria natureza pecaminosa está sendo, por sua vez, desafiada pela fúria dos ímpios. Às vezes nós achamos que porque estamos sendo alvo da ira dos outros, da fúria dos outros, da maldade dos outros, então nós temos o direito de sermos maldosos também. Se você está sendo alvo da impiedade, você pode facilmente concluir que você tem aqui um álibi, que você tem aqui uma autorização para abandonar a santificação e responder à altura. E dar o troco com a mesma moeda. O salmista está dizendo não. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para cima, mas você tem que viver piedosamente, você tem que se manter em santificação, porque é isso o que agrada ao Senhor. Afinal de contas, Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça divina. E como nós lemos no final do versículo 8, do capítulo 37, quando ele diz, deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, o salmista conclui dizendo, certamente isso acabará mal. Não sei se você já teve alguma experiência assim. Você foi dar uma resposta ao ímpio, abriu mão da piedade cristã e resolveu responder de forma mundana, resolveu responder de forma carnal, só para no final você perceber que não valeu a pena. Foi pior. Deu mais errado ainda do que você imaginava. É isso que o texto está dizendo para a gente. Então, se você está sofrendo, se você está penando nas mãos dos ímpios, eu quero sugerir nessa manhã que você não pare no problema. Não fique paralisado diante da adversidade. Você precisa fazer alguma coisa. Eu concordo, você precisa reagir.
Mas ao fazer alguma coisa, ao reagir, você precisa se certificar que fará isto de uma forma que glorifique a Deus. Porque pior do que a maldade dos ímpios pode ser a forma como nós respondemos a eles. Você já parou para entender isso na sua vida? Uma coisa são as adversidades. Uma coisa são as traições. Uma coisa é a dureza de coração que você possa enfrentar. Mas pior do que isso, ainda pode ser a forma pecaminosa como você vai responder a ela. Às vezes, para responder a uma impiedade, nós nos tornamos ainda mais ímpios. Às vezes, para responder a uma maldade, nós temos capacidade de sermos mais maldosos ainda. E é justamente isso que Deus não quer para você. Você precisa responder à maldade? Com certeza precisa, mas precisa responder de uma forma piedosa. Você precisa responder de uma forma que agrade a Deus. O enfrentamento do pecado alheio, ele pode revelar pecados ocultos em seu coração. O enfrentamento da maldade dos ímpios, ela pode revelar maldades ocultas no seu coração. Talvez maldades tantas que você mesmo nem conhecia. Para concluir, eu queria que nós lêssemos os 2 últimos versículos desse salmo, onde o texto diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a força deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele busca refúgio. Irmão, seja sincero. Quando você lê o Salmo 37 e você vê o tempo todo o salmista falando sobre os ímpios, você não se identifica com eles, não é verdade? Está falando dos maus o tempo todo, você não se enxerga neles. Todos nós lemos os salmos e a gente pode ler 50 vezes. A gente sempre vai se identificar com os bons, não é? Mas eu acho muito interessante que esse salmo conclui falando sobre salvação. Ele começa falando sobre ajuda, ele começa falando sobre proteção, ele começa falando sobre livramento, mas ao final do salmo parece que o salmista está querendo nos levar para uma realidade ainda maior. Lembrar-nos de que o Senhor é poderoso não apenas para livrar, para proteger, para defender, mas que o Senhor também é poderoso para salvar. O salmista está dizendo: do Senhor vem a salvação. E por que isso é importante aqui? Isso é muito importante aqui. Porque embora eu e você leamos esse salmo e nos identifiquemos com os bons, a verdade é que, em certo sentido, todos nós somos maus. A verdade é que, em algum momento, em alguma medida, eu e você também somos maus. E se você ainda não está convencido disso, o Senhor Jesus pode lhe ajudar. Você lembra quando Jesus, ensinando aos seus discípulos acerca da oração, Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que o pedirem. Você lembra de outra vez quando Jesus foi procurado por um jovem rico, e esse jovem chega diante de Jesus e chama ele de bom mestre, e Jesus diz a ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Como se ainda não fosse o suficiente, Paulo, escrevendo sobre a humanidade, diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, o Salmo 37, além de falar sobre proteção, além de falar sobre a defesa dos justos, ele está mostrando para nós que nós precisamos muito mais do que um defensor, nós precisamos muito mais do que um protetor, nós precisamos mesmo de um salvador. Por quê? Porque no final das contas, em última instância, todos nós somos maus.
Não há bom entre nós. Então você pode pensar que a sua maior necessidade é uma intervenção divina nessa adversidade que você está enfrentando. Não é verdade. O salmista diz que a sua maior necessidade é de salvação, e do Senhor vem a salvação. Irmão, você precisa entender isso. O seu maior inimigo não é o seu ex-marido. O seu maior inimigo não é o seu chefe. O seu maior inimigo não é a sua vizinha do andar de baixo. Segundo a Bíblia, o seu maior inimigo é a morte. E por causa dele, e para livrá-lo da morte, Deus enviou o seu Filho Jesus na forma de homem. E na cruz, Jesus enfrentou a morte por você. Na cruz, Jesus venceu a morte por você, para que você pudesse herdar a vida eterna por sua graça. Como nós acabamos de ler no texto, a salvação vem do Senhor. Mas ao final, no versículo 40, eu queria que você notasse bem. O Senhor Deus não nos salva nos levando para um lugar seguro. O Senhor Deus não nos salva entregando a mim e a você a alguém que seja mais poderoso, alguém que seja mais forte. O texto diz, o Senhor Deus, o Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele busca refúgio. Você entendeu isso? A salvação não apenas vem de Deus, mas a salvação também está em Deus. A nossa salvação vem dele, a nossa salvação está nele, e é por isso que nós devemos buscar refúgio no Senhor. Se você ainda não é crente, busque refúgio no Senhor. Se você ainda não teve uma experiência salvífica com Cristo, busque refúgio nele, porque ele é poderoso para salvar. E se você já é um crente em Jesus, se você já está em Cristo, então exalte o Senhor pela salvação com a qual o Senhor o envolveu. Exalte o Senhor e viva em fidelidade diante dele, porque é exatamente isso que o Senhor espera de você. Viva em fidelidade diante do seu Deus que o salvou. Irmãos, eu penso que uma boa ilustração sobre esse salmo, ou alguém cuja vida ilustrou muito bem esse salmo, é um mártir da igreja primitiva chamado Policarpo de Esmirna. Não sei se você já ouviu falar nesse homem. Ele foi um líder da igreja de Cristo nessa cidade, que está no território onde hoje fica a Turquia. E aos 86 anos, esse homem de Deus foi preso pelas autoridades romanas. Ele estava numa fazenda, mas quando as autoridades romanas chegaram para prendê-lo, ele não ofereceu qualquer resistência. Ele não permitiu que fossem usadas armas contra eles. Não permitiu que nenhuma espada fosse levantada contra aqueles soldados, embora não faltasse pessoas que estivessem dispostas a defender e até mesmo a dar a sua vida por Policarpo. Pelo contrário, ele foi muito gentil e ele ordenou que fosse servido um jantar, que fosse servido um banquete para os soldados romanos que vieram prendê-lo. E enquanto ele jantava, Policarpo pediu apenas que lhe desse 1 hora para que ele orasse ao Senhor. Ele orou por 2 horas. Mas depois, encerradas as orações e encerrado o banquete, Policarpo foi então levado para o estádio da cidade de Esmirna. E o estádio estava lotado. Ao se aproximarem de lá, ouviram a multidão que gritava lá dentro, esperando a entrada de quem? De Policarpo, aos seus 86 anos. E ao chegar lá, ele esteve diante do procônsul, ele esteve diante do governador da região. E com ele, Policarpo tem uma conversa muito interessante que eu queria ler rapidamente aqui para vocês. O governador falou para ele: Policarpo, amaldiçoe o nome de Cristo. Mas aí Policarpo respondeu: não, eu tenho servido a Cristo durante 86 anos e ele não me fez mal algum. Como eu poderia agora blasfemar contra o meu rei que me salvou?
Diante disso, então, o governador ainda insistiu, dizendo: Policarpo, eu tenho animais ferozes, e eu vou jogá-lo a eles, se você não mudar de ideia. Policarpo respondeu: traga-os então. Nós, cristãos, não podemos mudar do melhor para o pior. E a verdadeira beleza está em passar da maldade para a justiça. O governador ainda insistiu mais uma vez, disse: Policarpo, se você não se importa com as feras, eu vou assá-lo no fogo, caso não mude de ideia. Policarpo então respondeu, apontando para frente e apontando para o alto. A sua resposta foi a seguinte: o fogo que você fala queima por um curto período e se extingue de forma rápida. Está claro, governador, que você não tem consciência do fogo, do juízo iminente e do castigo eterno que aguarda os ímpios. O que você está esperando? Vamos, faça comigo o que você quiser. Aqui temos um exemplo de um homem de Deus que viveu piedosamente até o fim, olhando para frente e, sobretudo, olhando para cima. É assim que eu desejo que você também viva, é assim que eu desejo que você enfrente o mal e que você vença a maldade desse mundo caído. Que o Senhor nos abençoe. Amém.